Você precisa conhecer agora a nova plataforma progressista OM Play, Outro Mundo em Debate. Vem conhecer, entra na plataforma, você vai encontrar cursos com os principais pensadores da história do mundo. Foucault, Freud, Lenin, muito mais com os professores renomados. Vem fazer parte dessa iniciativa. Conheça a OM Play. Seja bem-vindo à Revista Fora, eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político, e hoje eu estou aqui para fazer uma análise com vocês sobre as eleições de 2026, especificamente no estado de Santa Catarina. A gente percebeu aí que o Jair Messias Bolsonaro saiu empurrando para alguns estados aí nomes que ele acredita que pode ser eleito nesses estados. Ele empurrou o Hélio Lopes, o vulgo Hélio Negrão, para ser candidato ao Senado lá em Roraima, não tem conseguido bons resultados, ele chega a aparecer em quinto, sexto lugar com 9 pontos percentuais, tá? E empurrou o filho Carlos Bolsonaro para Santa Catarina, que talvez seja ali o maior reduto eleitoral do bolsonarismo. Se o maior reduto eleitoral do PT, numericamente falando, em proporção percentual, é o Piauí, o clã Bolsonaro, percentualmente falando, entende que as chances que eles têm para fazer o que eles quiserem, supostamente, na política, precisa passar por Santa Catarina. Por isso, inclusive, que o Bolsonaro levou seu filho Jair Renan para ser candidato a vereador em Balneário Camboriú, e por isso que o Bolsonaro apontou o Carlos Bolsonaro para ser candidato ao Senado lá em Santa Catarina. Inclusive, ele já transferiu, domicílio para lá, já está visitando Santa Catarina, tem sido vaiado, inclusive, quando tem aparecido em atos públicos lá em Santa Catarina. E para tristeza do Jair Messias Bolsonaro, apesar das pesquisas que foram feitas recentemente colocarem o Carlos Bolsonaro liderando a pesquisa para o Senado, existe um empate técnico entre o Carlos Bolsonaro, existe um empate técnico entre a Carol Detoni, existe um empate técnico entre o Décio Lima, que é presidente nacional do Sebrae e que é do Partido dos Trabalhadores. E aqui que a gente vai ter alguns conflitos. Por quê? Primeiro, o empresariado catarinense não quer Carlos Bolsonaro candidato por lá. Vários representantes da mídia local também não querem, tanto que em vários programas de afiliadas nacionais lá em Santa Catarina ou programas de opinião local, vocês veem os apresentadores mostrando claramente ali que não se pode aceitar o que o Bolsonaro está impondo para Santa Catarina. Não quer dizer que porque a população catarinense apoia o Bolsonaro, que basta ele apontar o dedo, que tudo vai ser destinado para lá, que é uma falta de respeito, inclusive, com a própria população catarinense que o Bolsonaro estaria fazendo e que não é correto o Carlos Bolsonaro ser candidato por lá. Eu já até mostrei em meu canal principal, no canal O Historiador, artigos publicados por donos de veículos de mídia bolsonaristas lá de Santa Catarina, criticando essa ideia de o Bolsonaro querer empurrar o Carlos Bolsonaro goela abaixo para a população catarinense. Já publiquei também no meu canal vídeo falando sobre uma nota, ou um comunicado público que a Fiesc, a Federação das Indústrias de Santa Catarina, fez, criticando também, dizendo que não quer importar político, que o político catarinense tem de conhecer a realidade de Santa Catarina e ser de lá. E Santa Catarina tem vários políticos que poderiam ocupar esse espaço. E aí tem uma briga interna dentro do próprio PL da direita bolsonarista. Por quê? O Jorginho Melo quer que o presidente Bolsonaro, o ex-presidente Bolsonaro, apoie o Esperidião Amin como candidato junto com o filho dele, Carlos. Só que tem uma outra corrente do bolsonarismo lá de Santa Catarina, que é ligada ao Partido Republicanos, que quer que seja Carol Detoni. Carol Detoni, inclusive, se não me engano, que é deputada pelo PL. Deixa eu só ver aqui. Carol Detoni. Se não me engano, ela é deputada federal pelo PL, É o PL? Partido Liberal. E pode acontecer de ela acabar indo para o Partido Republicanos. Por quê, Carlito? Porque existe uma restrição a indicação do nome do Carlos Bolsonaro diante do próprio público bolsonarista de Santa Catarina. Por quê? Foi feita uma pesquisa pela Neocamp, que foi divulgada na última quinta-feira, e que mostra ali que a disputa está acirrada, não está fácil para o Carlos Bolsonaro, não. Ele aparece liderando a pesquisa, depois vem a Carol Detoni, e depois vem ali o presidente nacional do Sebrae, o Décio Lima, do PT. E isso aqui, meu amigo, é interessante trazer porque traz um empate técnico entre os três, entre o Carlos, a Carol e o Décio Lima. Lembrando, o Décio Lima é do Partido dos Trabalhadores, apesar da gente saber que existe uma parcela muito grande de bolsonaristas em Santa Catarina, existe gente de esquerda lá também, isso é um fato, tá? E a esquerda lá também tem uma relevância, ainda não superou o bolsonarismo, mas é um fato. E aí a pesquisa mostra aqui,
Carlos Bolsonaro aparece com 22,2% das intenções de votos em primeiro lugar. Depois vem a Carol Detoni com 19,9%. Depois vem o Décio Lima com 17,2%. E a margem de erro desse levantamento feito pela Neocamp é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Ou seja, qualquer um desses três, Carlos, Carol e Décio, podem estar em primeiro lugar ou em terceiro lugar. Lembrando, 2026 são 2 vagas. E outro fator, tá? O Carlos Bolsonaro e a Carol Detoni são do PL, tá? O Carlos Bolsonaro e a Carol Detoni são do PL. Então não terão os 2 candidatos do PL. E aí o que é que estaria acontecendo, Carlito? Apesar de estar liderando, o Carlos Bolsonaro também lidera a rejeição nessa pesquisa Neocamp. Ele aparece com 37,5% da rejeição dos eleitores, seguido em segundo lugar pelo Décio Lima, que tem 32,4%. A rejeição do Décio é normal. A gente está falando de um estado que é de maioria bolsonarista. Então, se você tem um candidato do PT ou da esquerda, a rejeição dele vai ser elevada. Só que mesmo em um estado com a população bolsonarista, percentualmente falando, sendo massiva, o Carlos Bolsonaro tem uma taxa de rejeição maior. E foi perguntado também, detalhe, a pesquisa foi feita por telefone, onde em tese também deveria ter uma aprovação maior ao Carlos Bolsonaro. A pesquisa foi feita por telefone no que eles chamam de método de técnica aromatizada. Ligaram para 1.008 pessoas em 87 cidades catarinenses. E aí foi perguntado, por exemplo, se os entrevistados, o que é que os entrevistados achavam da candidatura do Carlos Bolsonaro por Santa Catarina. 59,6% das pessoas que responderam à pesquisa disseram que Carlos Bolsonaro deveria ser candidato pelo Rio de Janeiro e não por Santa Catarina. Já 30,4% acham que não, que é positivo ele ser candidato por Santa Catarina. Detalhe, as pessoas que dizem que é positivo ele ser candidato por Santa Catarina, não quer dizer que vão votar nele, né? Só acho que, não tem problema não, ele pode ser candidato por aqui. Só que tem uma coisa importante que está acontecendo, que é o quê? O Jorginho Melo quer que o senador Esperidião Amin seja um nome apoiado por Bolsonaro, tá? Junto com Carlos, ou no lugar de Carlos, para que ele consiga mais tempo de TV. E a Carol Detoni, como tem aparecido bem nas pesquisas, ela que tinha cogitado ser candidata ao Senado, mas foi descartada por Bolsonaro, e inclusive se fez o seguinte, não, vamos descartar a Carol Detoni como candidata ao Senado e ela vira vice do Jorginho Melo. Só que aparentemente, meu amigo, a Carol Detoni não vai engolir essa pressão deles não. Por quê? Ela deu entrevista para uma rádio chamada Rede Princesa, em Xanxerê, que foi repercutida pelo NSC Total, que é um veículo de mídia lá de Santa Catarina. E aí é o que ela disse, não vou me subordinar, se eu me elegi a primeira vez foi graças a Bolsonaro, só que agora eu chego no momento encurralada, ou eu mostro que tenho estatura, mostrando independência, e não tenho dependência de nenhum desses líderes, nem a mim, nem Jorginho e nem João, não sou subordinada. E aí entra um ponto importante que eu estou falando sobre a questão da Carol Detoni, talvez deixar o PL para ir para os republicanos, porque o presidente do PL de Santa Catarina, o deputado federal Jorge Goetten, disse o seguinte, sempre disse e continua afirmando que candidaturas importadas atrapalhariam a eleição das nossas lideranças catarinenses ao Senado. Não precisamos trazer político de outro estado, candidato de outro estado, quando temos excelentes nomes da direita aqui em Santa Catarina, como a Caroline Detoni e o Esperidião Amin. Goetten fez referência a Carol Detoni para defender a sua posição. O problema não é o governador nem a mim. Temos que ter coragem de dizer que quem está tirando essa oportunidade da ilustre e competente deputada Carol ser candidata não é nenhum político de Santa Catarina. Traduzindo, é Bolsonaro, que não é de Santa Catarina e trouxe o filho para cá. Ter apenas o CPF ou o CEP em Santa Catarina não basta para representar o nosso estado. E é aí, meu amigo, que eu acho que o Bolsonaro pode estar se complicando. Por quê? A Carol Detoni está vendo possibilidades reais dela ser eleita senadora. E é um cargo acima do cargo que ela ocupa agora de deputada. Será que ela estaria disposta a abrir mão da sua candidatura como acena ao Bolsonaro? Eu acho que ela pode deixar o PL e ser candidata pelos republicanos, e acredito, inclusive, que o Marcos Pereira, né, que é o presidente do Republicanos Nacional, acredito que o próprio deputado Jorge Goetten também vai trabalhar para isso, e não se surpreendam se a gente tiver a candidatura de Carol Detoni contra Carlos Bolsonaro em 2026 e quem sabe ali o Décio Lima correndo por fora para ter ali uma das cadeiras. Já pensou a gente conseguir eleger em Santa Catarina uma cadeira de senador de esquerda? Seria sensacional, extremamente surpreendente para o que diz a discussão do cenário político local. Eu acho que o Bolsonaro está tirando o catarinense
para otário, assim como ele está tentando tirar também a população de Roraima, né, ao tentar empurrar o Hélio Lopes para lá, e não vai dar bom para eles não, tá? É assim que eu enxergo. Não vai dar bom, a pesquisa tá muito ruim para eles nesse sentido. No caso especificamente do Hélio Lopes, né, vulgo Hélio Negrão, ele aparece em 6º lugar, 5º lugar nas pesquisas. E como a gente viu, a rejeição do Carlos Bolsonaro em Santa Catarina é alta, e se a população, meu amigo, começar a massificar, como a mídia local está massificando, ele não vai conseguir ser eleito não, porque além de ele não ter apoio nem do empresariado local, ele não está tendo apoio das mídias locais. Detalhe, mídias de direita bolsonarista, que já estão por aqui com a eleição do Jorge Safe, que não vive em Santa Catarina, né, vivia no Rio de Janeiro há muito tempo, tá? Não vive em Santa Catarina, mas agora essa situação do Carlos Bolsonaro, que também não é de Santa Catarina, tá? E é uma fórmula do Jair Bolsonaro chamar o catarinense de otário. Ah, vocês são tão otários que se eu mandar meu filho, né, tapado para ser candidato em Balneário Camboriú, vocês vão votar. Se eu mandar meu filho, que é vereador, que nunca fez banana nenhuma pela cidade do Rio de Janeiro, vocês vão votar também, porque eu sei que tudo que eu falar vocês vão fazer. Se eu falar, mestre mandou, vocês fazem. Boca de forno, forno. E talvez seja isso que esteja incomodando uma parcela desses núcleos políticos de Santa Catarina, porque uma coisa é vocês apoiarem o Bolsonaro, outra coisa é se subordinar aos interesses do Bolsonaro, inclusive se sobrepondo sobre os interesses da própria população catarinense. Comenta aqui o que você acha disso. Você que é de Santa Catarina, que segue a gente aqui na Revista Fórum, como é que seus amigos bolsonaristas estão comentando essa situação? Porque eu sei que vocês têm amigo bolsonarista. Normal. Ainda mais vivendo em Santa Catarina. Eu tenho aqui em Aracaju, em Sergipe, que a população de bolsonarista é menor. Imagina em regiões que o bolsonarismo é mais forte, como é o caso de Santa Catarina. Comenta aí, como é que tá essa discussão aí no meio da roda de vocês aí com seus amigos bolsonaristas? Eles estão dizendo que vão votar em Carlos, que votariam na Carol Detone, estão criticando a indicação do Carlos Bolsonaro. Comenta aí só pra gente saber como é que tá essa situação. Compartilha o vídeo, deixa o like, grande abraço, bom final de semana e até o nosso próximo encontro. Tchau!